Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, a gente vai trazer conhecimento, informação e dicas para você que é empreendedor, você que está querendo empreender, você que já empreende, e informações que são úteis. Eu gosto de trazer conhecimento e muitas vezes existem as falácias. Hoje em dia a gente tem muita informação e hoje o meu convidado eu trouxe porque a gente vai quebrar aqui algumas falácias que tem na internet. Eu não trouxe alguém que caiu hoje de paraquedas no mercado. Vou aproveitar aí para te convidar, né, para seguir o nosso canal. O nosso canal está crescendo. É muito importante que você siga, que você mande para o teu amigo para que tenha mais visualizações e para que cada vez mais a gente possa trazer conteúdo e conhecimento e o que é mais legal de tudo, de forma gratuita. Sempre às quintas-feiras, né, você tem isso. Então, segue a gente lá, manda pro teu amigo, faz isso. A gente trouxe hoje o Eduardo Linhares, ele é especialista em energia limpa. O que é isso, energia limpa? Você já deve ter pensado assim, será que eu compro um carro elétrico? Será que eu não compro um carro elétrico? Será que vale a pena produzir energia? Aquela história de que vou produzir minha energia, não vou mais precisar a conta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou deixar ele se apresentar e já vou falar para você que a primeira pergunta que eu vou falar para ele é: Eduardo, as pessoas elas têm medo, cara, de comprar um carro elétrico usado. Tu vai te apresentar, Eduardo, seja bem-vindo, te agradecer pela presença, por estar aqui com a gente. Eu sei que o tempo é valioso, a gente conversava sobre isso, né? Nada é mais importante que o tempo. Então vou deixar que tu te apresente um pouco e depois só vou começar com essa pergunta bem simples, né? É uma coisa básica para responder. Bom, meu nome é Eduardo Linhares, estou há 13 anos no mercado de energia solar, né, e ecossistemas. Um especialista hoje em ecossistemas, né? O que seria isso? Seria gerar energia, seria carregar o próprio carro. A gente também é um autorizado BID, né? A gente é autorizado VEG. Então isso nos dá hoje uma experiência em carro elétrico, em geração de energia, e no ecossistema completo, né? Você recentemente esteve pela Europa aí, fez um tour, testou carro, e por isso que essa é uma pergunta que eu já ouvi ela algumas vezes. Você vai comprar um carro elétrico, como é que você vai revender? Você compraria um carro usado? Tô só esperando. Esse BID segunda mão, eu tô só esperando. Como assim? Ele até falou... Só esperando. Só tô esperando. Como assim? Tô só esperando. Cara, eu comprei a primeira importação do Brasil, que se chama... Era um Renault Zoe. Eu fui até Itaipu e comprei esse carro. Esse carro tava num pátio, todo sujo. Eu fui lá atrás da bateria dele. No final, tinha 12 carros desse. Cara, eu comprei um desse. Fui um felizado. Primeira importação do Brasil era um Renault Zoe azul. Um azul lindo. Esse carro era 2014, imagina, carro bem usado. Todo mundo tem medo. E eu, pessoalmente, fui muito feliz com esse carro. E vou te falar, se me perguntar, você tem saudade desse carro porque tu vendeu? Meu, se o Werner me ouvir aqui, Werner, você deve vender aqui pelo mesmo preço que eu te vendi. Faz negócio já. Já. Não tem arrependimento. Carro usado, elétrico, para mim foi uma experiência sensacional. E vamos explicar isso de uma maneira, porque a gente vai falar, a nossa conversa hoje ela vai ser sobre energia limpa, né? E as pessoas têm medo porque elas acham que a bateria não vai durar, vai virar um lixo eletrônico. Eu já ouvi todos esses tipos de comentários. Vai ser igual um celular que você usa 1 ano, 2 anos, depois você não usa mais. Será que isso aí é mito? É aquela coisa que alguém joga na internet e alguém talvez que está interessado em vender carro não elétrico dissemina? O que você tem para falar para a gente sobre isso, Eduardo? Tu que é especialista ali na área de energia limpa. Cara, existe um lobby gigantesco, né, da área petrolífera. Nós estamos falando de americanos e os árabes, né, em relação a isso. O carro elétrico no Brasil ele já deu certo. A gente tem um país tropical que o nosso pior, que é agora junho, né? Julho, isso. São os piores anos são a pior insolação, o sol está mais distante da nossa região aqui. É melhor muito do que a Europa no inverno. A gente não tem neve, poucos lugares tem neve. Então o Brasil é um país tropical. Com certeza o carro elétrico nesse ambiente ele vai prosperar. Nós vamos ter muitos carros elétricos. Porque você pode fazer a tua energia para abastecer o teu carro. Tu já imaginou isso? O cara que comprou uma usina solar fotovoltaica, bem no começo, ou que não colocou ainda, ele comprou um carro elétrico, gerou energia, em tempo real o cara está abastecendo o carro dele. Tu já imaginou isso? Tu tem combustível gratuito através do sol.
Nós estamos falando de algo assim, é que as pessoas ainda não pararam para pensar nisso. Eu comprei um HB20, vamos fazer uma conta aqui, bem de padeiro, né? Bem básico. Certo. HB20 eu paguei R$80 mil. Hoje um carro 100% elétrico, aí, um BYD, a partir de 115, né? Um de segunda mão vamos ter um preço bem melhor. Cara, vale super a pena. Nós temos um preço de quilômetro rodado muito barato, muito vantajoso. Vale muito a pena. Eu, por exemplo, sou alguém que anda bastante de carro. Eu ando mais ou menos, vamos usar o meu exemplo, 35. Meu irmão brinca, Luiz está me assistindo, que eu sou um motorista que... Porque como a gente tem negócio, eu acabo andando bastante de carro. Eu ando mais ou menos uns 35 mil quilômetros por ano com o meu carro, que eu uso para trabalhar. 35 mil, bastante. Quanto que isso daria mais ou menos em reais? Porque o pessoal, às vezes, que está nos assistindo, eles gostam de entender em números, né? Cara, um tanque de combustível para rodar 400 em torno de R$50. Certo. É só a gente fazer uma conta. Vai custar R$50. Com energia, você fazendo a tua... Custaria muito mais barato se tu produzisse a própria energia. Eu tô falando Claro. de pagando. Pagando a energia. Vai custar uns R$50. Um tanque. Vou até pegar aqui minha calculadora. Nesse momento, a gasolina, a gente fala de Santa Catarina, certo? Na Grande Florianópolis, a gasolina aqui está mais ou menos uns R$6,10. Eu abasteci a R$6,48 no posto Angelani. Vamos lá, vamos botar R$6,20 então. Um tanque vai custar R$50. 50 litros, é isso? 50 litros vezes R$6,30... R$315. Meu amigo. Menos 50, que é o custo, 265. Esse carro vai andar mais ou menos, vamos dizer que ele vai andar uns 10 por quilômetro, ele vai fazer 500 quilômetros. Certo? 265 dividido por 500 quilômetros vai ter uma economia... Fantástico. 265 dividido... Eu que ando 35 mil quilômetros dividido por 500, 70 vezes 265... 18.550 por ano. Meu caso, meu exemplo. Mas tu pode ir muito lenta. Vamos lá. Foi lançado recentemente, mês passado, um carro com autonomia de 1.200 o tanque, ele roda 100 km. 1.200 com a bateria? É o BYD Sang Pro. E isso resolveria um problema que eu analisei de eu ter um carro elétrico, porque às vezes eu faço... Minha esposa mora no norte do Paraná e são 600 quilômetros, 700 quilômetros para ir até lá. E é uma logística bem ruim de aeroporto. Se eu for de carro, eu levo menos tempo do que se eu for de avião. Eu saí da minha casa e ir no aeroporto em Florianópolis, o tempo de esperar, ir para São Paulo, fazer uma conexão, ir para o norte do Paraná, até Maringá. Pegar um carro, andar mais de 80 quilômetros, eu demoro mais do que se eu sair de carro e ir direto até lá. Sim. Mas aí o medo era, como que eu vou abastecer na estrada? Hoje em dia tem vários lugares já que carregam. E esse tempo ele diminuiu, né? Um tempo atrás demorava mais para carregar o carro, né, do que hoje em dia. Tu acha que isso tende a ficar mais rápido ainda com o tempo? Tipo bateria de celular mais eficiente? Como é que tu vê isso, Eduardo? Pelo que eu tenho pesquisado, que eu tenho visto também em outros países, claro. A gente está falando de uma bateria lítio-titânio, onde vamos ter um abastecimento de 7 minutos. 7 minutos. 10 minutos. Então é o tempo de você tomar um cafezinho. É o tempo de ir no banheiro. A gente hoje tem uma bateria, tem uma carga rápida, vamos falando assim, de um carro como um Porsche, em torno de 45 minutos. 45 minutos. Um Porsche Taycan, numa carga rápida. Mas assim, cara, em algum momento vai ter que parar para abastecer o carro, tomar um cafezinho. Tu também precisa de manutenção, velho. Claro, a gente toma um café, a gente toma um café, para e ainda vai ao banheiro, né? Porque é normal. Se você tá... Não só a gente, qualquer pessoa que às vezes faz... Porque eu acho que esse é um dos empecilhos também de quem vai mais longe, né? Porque aí você tá pensando, Éder, mas que dica que você tá dando aqui? Eu tô dando uma dica sensacional. Você é empresário, você usa um carro para trabalhar. Você é empresário, às vezes você tem vários carros na sua frota para trabalhar. Concorda comigo? E esses carros têm um custo. Altíssimo. Nós, um dos meus negócios, eu acho que a gente paga gasolina de 24 carros. Tem 24 carros na frota? Exatamente, que usam para o pessoal uso. Eu te desafio hoje. Dos 24 carros da frota, comprar um elétrico e fazer um teste. Te desafio hoje. Eu tenho certeza que a conta vai fechar. Tenho certeza que a conta vai fechar. Vai ser... Não, vai ser tipo... Tu vai ser o primeiro que mexe na tua área com um carro na frota 100% elétrico. E eu posso te ajudar a escolher isso. Vai ser fantástico. Mas já imaginar se tu chegar na casa de um cliente 100% sustentável?
Porque isso também tem esse detalhe, né? Da questão da poluição. Além da economia, tem uma outra coisa que eu acho que tu falou que a gente vai conversar bastante sobre a sustentabilidade do negócio, né? De poluir menos, de não gerar... O que o mundo está preocupado é com as baterias de segunda mão. Por que vamos fazer com essas baterias? Gente, então está chegando no Brasil uma tecnologia que essas baterias vêm recicladas, elas vão servir como backup de apartamento. Acabei de vir da Alemanha, vi isso lá. Está acontecendo. Então, o mundo está preocupado com a segunda vida da bateria. Quando eu comprei meu carro, eu só estava preocupado com a bateria. Eu só queria a bateria, eu não queria o carro. Na Europa já tá acontecendo isso. Aqui na UFSC, a gente já tem uma startup que está fazendo teste aqui no Sapiens Park em relação às baterias de segunda mão. Então, não precisa se preocupar não vai ser sustentável. Com certeza é. O que o lobby do mundo do petróleo quer que a gente pense? Que o carro elétrico não se paga, que ele é perigoso, que não sei. Eles botam N questões como se o carro elétrico não fosse uma coisa boa. Que você vai ficar na mão, que vai demorar, que se você for um pouco mais longe você não vai conseguir carregar, que você não vai conseguir revender. A gente não pode citar nomes, mas o mesmo blogueiro que fez um teste do São Paulo ao Uruguai com carro elétrico, depois falou mal do carro elétrico. É o Brasil. O lobby é tão gigantesco, beleza. O lobby é tão gigante em cima que não dê certo que acontece esse tipo de coisa. Mas eu vou te falar, hoje a marca que me chama a atenção no Brasil, que no mundo realmente passou até a Tesla como número 1 em vendas de carro, fabricante de carro, BYD. Tenho uma aproximação muito forte, gosto da marca e gosto da qualidade que ela está entregando no Brasil. Entrega muito por um preço pequeno, tá? Preço pequeno, tem que fazer conta, mas o carro entrega tudo, tá? Tudo, banco, acabamento, tudo. E entrega a questão do ser elétrico, né? Porque quando a gente vai comprar um carro elétrico, as pessoas, e de repente você que é empresário e está nos acompanhando, você que quer começar, ela fica preocupada principalmente com a questão da bateria, né? Se essa bateria vai durar, eu já ouvi conversas assim, de bar, assim, porque a bateria do carro ela custa não sei quanto, quando a tua bateria não funcionar, teu carro não vale mais nada, porque tem possibilidade da bateria não funcionar? A pessoa usando, 3, 4, 5 anos, que é o tempo médio que as pessoas usam o carro? Não tem possibilidade, porque assim, eu sou o cara que tive um carro 2014, há 3, 4 anos atrás, então... Que provavelmente era com uma tecnologia inferior. Inferiosíssimo, o carro rodava 130 km só. Nós estamos falando hoje de carro de 400, e em 2025 a gente vai ter carro de 1.200 de autonomia, que já entra... Eu já compro esse e já fico preocupado, né? Eu vou sair daqui, vou até lá próximo, Japurá, né? Vou falar o nome da cidade da esposa, que senão ela briga comigo, né? Beijo, Glau. Vou até Japurá sem problemas. Não. Eu nunca fui daqui até lá sem parar. E você falou uma outra coisa, mas você falou uma coisa verdade. As pessoas e o meio, eles colocam na nossa mente, né? Muitas vezes o que eles querem, né? Preciso vender... O que vai se fazer com o petróleo, né, se não vender para carro, né? Mas os árabes já estão sabendo isso. Dubai já está preocupada com isso. Os sheiks lá da Arábia Saudita já sabem que tem um momento, né? A China, ela em vez de concorrer com Mercedes, com outras marcas, Porsche, enfim, com os alemães, o que ela fez? Desenvolveu uma outra tecnologia, que é a bateria. Então, na China, até 2030, 2035, já não vai ter mais carro a combustão. Então, o que os chineses estão fazendo? Geração de energia. O Brasil vai seguir no mesmo rumo. O Brasil é um país o momento do Brasil é interessantíssimo, tá? Para nós empreendedores. A gente tem a matriz energética mais limpa do mundo. Enquanto eles derrubaram o carvão, nuclear, o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. Os carros elétricos vão ser abastecidos de qualquer jeito. Onde é que a gente tem que se preocupar hoje, tá? A gente precisa gerar uma energia assim também. A gente precisa gerar uma energia no telhado. Você é empreendedor, você é empresário, né? Tenho medo de botar fotovoltaica, gente, isso aí é o feijão com arroz. Gera uma energia no telhado, tem um carro elétrico, as duas coisas conversam juntos. Ele já paga o teu carro para sempre. Vou além, tá? Vou além. Vindo da Alemanha agora, tecnologia, eu tô falando assim, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui no podcast, mas eu vou abrir para vocês, em primeira mão, pro Brasil. Minha visita da Alemanha faz 15, 20 dias que eu cheguei no Brasil. Cheguei lá, visitando o stand e tal. Cara, primeiro, se acabar essa luz agora, nesse podcast, a gente tem luz? Não temos energia, não temos... Vamos resolver esse problema. Eu tenho a solução. Certo.
gente tem a solução. Hoje tem parceiros que tem um packzinho de bateria. Pum, piscou a luz e entrou. Eu acho que vale a pena a gente fazer esse teste, Éder. Pode ser o cara certo para nós fazer esse teste. Porque essa bateria, imagina, acabou a luz, a gente desligou, disjuntou e entrou. Podcast rolando normalmente. Já pensasse isso? Na tua casa, no teu apartamento, faltou luz, como é que tu fica? Vou te falar uma melhor, no elevador. Eu já estive no elevador do prédio que não tinha no break, não tinha gerador, não tinha nada. Tava lá no 13º andar uma senhora. Ela precisava sair para ir no médico. 13º andar, descer 13 andar. Não é nem muito, né? Imagina num lugar de prédio alto, Balneário Camboriú, tá lá no... Claro que eles têm aí outras formas, né? No break e tal, de manter energia. Mas existe uma bateria que vai resolver isso. Vai revolucionar o mercado. E isso vai ter um custo... O que acontece? Essa bateria, ela... Hoje, quem representa essa bateria no mundo é a Panasonic. Certo. Vem no Brasil com outra marca. Mas nos Estados Unidos já é comercializado. Certo. O americano já vive isso. Certo. O americano já compra Tesla lá, que é uma bateria que ele não tem nem placa. Às vezes só tem a bateria. Que aí se carrega com a própria fonte de fora, externa, e em algum momento ela vai entrar, porque o horário de ponta lá nos Estados Unidos ele é ruim. Ou o cara que abastecer o carro elétrico dele já tem a bateria já serve como abastecimento. Não sei se eu fui claro. Entendi. Ele tem uma pack de bateria, certo. Um quadrado assim, tu anexa junto à tua caixa de comando, então vai ter lâmpadas, tu pode que horas essa energia vai entrar? Às 8 horas da noite. Faltou luz. Piscou lâmpada, já entra. Tem outra chave de transferência automática. Entendi. E consegue, a gente vai falar também um pouco sobre energia solar, né? O que a energia solar pode... porque também é uma outra coisa que a gente consegue gerar uma renda, né? Porque muitas vezes no Brasil a gente percebe que as pessoas têm muita vontade de ser empreendedores, certo? Todo mundo quer. E às vezes existem formas simples de você conseguir uma renda e você às vezes perde a oportunidade. Produzir energia hoje no Brasil, produzir energia fora a bateria, né? Porque essa energia ele consegue deixar ela armazenada ou ele vende e depois ele compra, porque daí é como se tu não pagou, Qualquer empresário pode ter uma usina de investimento. Não tem um número assim, aproximado assim, tu investe 300, aí tu tens um dividendo de 4 mil por mês. Tá. A gente tem as empresas que compram essa energia, né? A gente tem empresas que já fornecem, por exemplo, o Grupo Queires, pro Grupo Ibis, o Grupo Sim. Então, são comercializadores de energia. Através da Celeste, a pessoa passa a comprar uma energia com 10%, 15% mais barato. Hoje dá para te investir no solar e ainda dá para te vender essa energia garantida. Contratos de longo tempo. Alguém vai comprar de você. Tu vende para outra empresa ou vende para concessionária? Tipo, eu confesso que eu não sei. Funciona? Existe o intermediador, né? Que é quem administra toda. Né? Tem os créditos, vão para a concessionária e ali, como é uma cooperativa, ele distribui para cada grupo de lojas. Por exemplo, tu que é presidente da associação de lojas. Sim. Temos aí, sei lá, 50 lojas. Quantas lojas são? Aqui não são menos, são 12, mas daí tem alguns que tem 2, 3, 4, 5 endereços, depende, loja, depósito. Enfim. Então vamos dizer que tenha, na Grande Florianópolis são 12, vamos dizer que tenha no mínimo uns 25 endereços. A gente chama isso de energia por assinatura, né? Ou o cara é investidor da usina e vende para comercializar para essas 12 lojas, ou ele compra essa energia de alguém. Certo. Com 10, 15% mais barato. Isso sem investimento. Certo. Mas eu posso te falar uma coisa? Sinceramente, com esses 13 anos de experiência, ter a tua própria usina ainda é vantajoso demais. Porque a gente tem uma coisa de gerar e ter o autoconsumo. Então, quando a gente gera energia e é tua usina, e o custo de manutenção disso é tão barato, tá? Tão barato. Só no 3º ou 4º ano tem que mexer em conectores, que é uma coisa mais pesada, mas assim, comprando a tecnologia certa, comprando uma VEG aí hoje no mercado. VEG com 60 anos de mercado, qual é o problema que vai ter com garantia? Não estamos falando de 25 anos de placa, não estamos falando de 10 a 15 anos de inversor. Aí o cara não tem conhecimento. Se tu me permite entrar nesse mérito. Claro. Entrou no Brasil um monte de Xing Ling e o cara por 5, 7 mil reais comprou com aquele Xing Ling. Como é que faz agora? Tem garantia. Outra, tecnologia sem proteção. Hoje a gente tem uma norma do bombeiro, chama FCI, Rapid Shutdown. A gente já tinha isso desde o começo. Desde o começo, a VEG sempre trabalhou com isso. Então, a escolha certa do equipamento para ter um final feliz. Tanto com investimento, para ter o retorno, quanto pode ser uma residência, pode ser uma indústria. Claro. E deixa eu te fazer uma pergunta, Eduardo. Qual que é o tempo assim que você acha médio que leva para a pessoa que investe na energia solar
para ter o retorno. Agora eu vou falar como economista, tá? Vou te colocar na parede, porque se a gente não combinou de fazer números, mas eu gosto de números. Que berlindo, hein, papai? Exato. E o detalhe é que pior que conta eu sei fazer, ou melhor. Não, né? tu é bom de conta. Exatamente. Vamos lá. Vou até tomar uma aguinha. Isso, vamos botar em números. Vou te botar na parede. Vou investir R$200 mil para fazer uma usina. Essa usina vai gerar, sei lá, X mil reais. Tu tem mais ou menos essa conta? É difícil, né? Eu não gosto de fazer essa conta grosso modo. Porque... Como é que funciona um orçamento? Por favor, faça isso. A gente entende o DNA de cada cliente, faz uma média anual, coloca 20% a mais de energia para que isso funcione e que ninguém faz. Certo. E aí tu vai ter um DNA de consumo e isso tu faz vezes a quantidade de placa que tu vai ser usado, quilowatt-pico. Certo. A gente tem no sul do país a gente produz um pouco menos que o Nordeste. Menos tu sol. Tu tem que compensar isso. Lógico, menos sol. Faz sentido, né? Mas mesmo assim é fantástico. Ainda é ótimo. Ainda é melhor que Suíça. Quem teve a oportunidade de visitar a Suíça? Pô, telhadinho lá na neve, o cara tá gerando energia, pô. Imagina o Brasil, imagina Florianópolis. Tá? A conta, assim, tem que entender, pegar um DNA de consumo pra gente fazer essa matemática. Assim, grosso modo, R$200 mil. Eu não costumo fazer. Entendi. Eu sou cauteloso. Entendi. Mas é um investimento que se paga. 3 anos, 4 anos. Você acha que esses R$200 mil ele vai gerar ali 2 mil, 3 mil, não tem como saber, né? De energia? No mínimo R$2 mil. No mínimo 2 mil, ou seja, 1%. Mínimo? Não, mínimo. Tô falando bem baixo. Bem baixo. Fazendo uma boa equação, de repente a gente pode estar falando de... Porque se você falou que paga em 4 anos, né? Em 4 anos ele teria que gerar pelo menos uns 4 aqui. O payback caiu bastante, tá? Caiu bastante. Tá até menor hoje. Por quê? O que aconteceu? Europa, estoque absurdo. A China full produzindo. O mundo necessita de energia. O mundo precisa ter essa transição energética, é necessária. Certo. A gente teve um preço de wafer, que é wafer, o que é? A placa, certo. Chama wafer. Certo. Caiu. E qual que tu acha que é mais ou menos o prazo do payback? Tu falou um nome que o economista adora. Se tiver um médio assim, um conservador. 3,5, 4. 4 anos. É lindo. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar uma coisa para vocês agora como economista. Você já ouviu falar de renda passiva? Você que está nos acompanhando, você já ouviu falar de renda passiva? Eu sou economista e invisto em ações. Um aluguel é uma renda passiva. Por quê? A gente precisa trabalhar para receber o aluguel? Não, né? Tá lá. Na energia solar, tu já falou que a pessoa está fazendo uma renda passiva? Você já falou isso de repente para um cliente? Porque ela não precisa trabalhar, concorda comigo? Se eu vou lá e abro uma franquia, pelo amor de Deus, pessoal da franquia, eu adoro vocês, ó, coração. Mas se a gente abre uma franquia, dá retorno. Mas alguém precisa trabalhar. Aqui, ninguém precisa trabalhar. O sol trabalha pela pessoa. Concorda comigo? Ou seja, é aquela história que a gente sempre ouviu falar desde pequeno, né? É o dinheiro trabalhando. De domingo a domingo. Isso, o dinheiro trabalhando para você, né? Porque você teve que investir e trabalhou para você. E o Brasil, isso eu li, agora eu vou te colocar mais no mundo ainda. Eu sei que tem incentivos do Brasil. Ou seja, às vezes existe crédito que tu consegue para fazer esse negócio. Você não precisa colocar a sua grana. Como que é essa mágica? As cooperativas, né? Cooperativas. Posso falar um Pode nome? falar nomes, nós não temos problema nenhum. Vou citar nome. Sim. Cara, o crédito mais barato que eu já encontrei em Florianópolis, sim. Nível Brasil, é essa Unicred. Unicred. Absurdo. E eu gosto de falar nomes porque aqui a gente é conhecimento. Então é bom que os nossos empreendedores saibam, as pessoas que nos acompanham, onde realmente tem coisas boas. Barato e outras, eles são muito bons. Eles são bons e são chatos. Eles só vão emprestar esse dinheiro com a garantia de que realmente o projeto vai sair. O PTA do projeto tem que estar pronto, senão eles não liberam o dinheiro. Entendi. Para ter certeza que o dinheiro vai ser O cooperado ele vai ter de fato uma energia solar. Vai ser difícil o cara dar um macaquinho assim, tipo, tentar dar um... ou querer pegar o dinheiro para outra coisa. Não existe. Eu acho que é o justo, né? Pô, se o dinheiro é para ir... Mas eu entendo que muita gente, infelizmente, tivemos uma pandemia, tivemos o brasileiro, ele às vezes ele usa... Em vez de ele usar o benefício, ele tenta levar para um lado diferente, né? Não querendo generalizar, que tem gente muito boa, claro. Tem bons empresários. Claro. Mas naquela situação da pandemia, tá muita gente quebrada. E em alguns momentos o pessoal não estava nem vendendo fotovoltaica, estava vendendo empréstimo, dinheiro. Porque a nossa taxa de juros era muito barata. 0,75 mais CDI, mais Selic, era dinheiro barato. Quem entende mercado, porque economista sabe. Claro. Quem pegou aquele dinheiro Sem garantias, provavelmente, né? Sem garantia nenhuma, né? Foi uma época fantástica. Entendi.
Entendi. E, graças a Deus a gente fez tudo certinho. E isso, se o retorno vem em 4 anos, qual que é a média que o negócio dura? Assim, ou dura meio que... Não, para sempre nada dura, né? Mas assim, vamos pensar que uma vida útil... O que você acredita que se fosse uma vida útil bacana? O inversor hoje, a maior garantia que eu conheço são 20 anos. 20 anos. Garantia, tu comprar com um fabricante de 20 anos. E lá na VEG, por exemplo, que é a empresa que a gente trabalha, né? Que a gente é autorizado, a gente tem 10 anos de praxe. E o inversor 15 anos. A gente pode comprar uma garantia extra. E a placa são 25 anos. São 10 anos contra defeito e 25 contra eficiência. Se você tem 10 anos, em 4 anos você volta o valor que você investiu, porque você não está trabalhando. Aí você ganha aquele valor uma vez e meia, né? Se eu sou meio direito aqui como economista. É fantástico. Ou seja, dá para criar até uma alavancagem. Não é porque a gente trabalha nesse business, claro. É porque a gente não precisa forçar nada, porque é algo muito... Para mim é tão claro que eu ainda não entendo por que alguns empresários ainda não fizeram. Tipo, o cara tá rasgando dinheiro, literalmente. Ele não fez uma assinatura, ele também não fez a fotovoltaica, então o cara quer continuar pagando luz. O cara ficar dentro da caixa, né? Vamos sair da caixa, né? Por favor, né? Estamos no 2020, vamos chegar em 2025 já, o empresário ainda pagando uma conta de luz. Ou faz uma assinatura, solução aí, ó. Isso aqui é uma dica, se você que é empresário, ou faz uma assinatura de energia, ou compra uma fotovoltaica. Não existe. Eu vou ser bem. Eu vou ser leigo. O que seria uma assinatura de energia? Explica aí para nós, que eu acho que mais pessoas são leigas igual eu. A gente tem essa modalidade. Certo. Que a última hipótese a pessoa pode fazer isso. Seria uma energia com 15% a 10% de desconto. Seria o quê? O cara contratar uma energia e no final do ano vai sobrar uma conta de energia para ele gratuita. Então, se tem 15 mil reais... Mínimo, sim, no mínimo. Se fosse 10, 15%, meu amigo, até mais do que uma conta, né? Uma é gratuita. É igual aquele negócio do almoço, sabe? Que você carimba lá, quando é o 10º, o cara te dá um de graça. Eu já participei desse, tá? Eu tenho um restaurante que eu almoço sempre, que é um almoço vegano lá no centro. E a dona é uma croata, até minha amiga, gente finíssima. Iva, um abraço, querida. Ela paga 3 mil reais de luz por mês. A passagem para a Croácia custa 3.800, 3.500. Então eu dou uma passagem para ela por ano. Só com assinatura. Sem botar R$1. Isso que é... só com assinatura, né? Não é nem comprar nada. Nem comprar nada! Só uma informação. Não, vamos lá, Eder. Não, mas vamos lá, então, quantos empresários vão escutar aqui a gente? Essa eu gostei, pô. Todo mundo vamos querer saber fazer essa assinatura. Me ajuda aí, empresário. Como é que faz a... Para você aprender a fazer assinatura, eu vou deixar aqui o contato do Eduardo e da Linhares Tech. Alguém vai te chamar, cara, porque tem certeza que quem está nos ouvindo vai querer saber fazer essa assinatura. O cara tá queimando dinheiro, jogando fora, porque a dívida já existe. Se tu não fizer uma fotovoltaica, ou se não fizer o financiamento, mas as pessoas só vai transferir. Mas as pessoas não sabem dessa assinatura, né? Eu confesso para você que eu não sabia dessa assinatura. É algo assim, não é muito, é muito novo. É muito novo. Estou trazendo em primeira mão para vocês. Primeira mão. É algo novo. Porque é uma economia ali de 10%, ou ele pode fazer uma conta usina. Fria. Uma conta fria, exatamente. Ou ele pode fazer uma usina, que me pareceu mais vantajoso, né? Muito mais. Porque ele, daqui a 4 anos, ele vai ter lucro. E 4 anos passa rápido, né? Cara, eu vou te falar. Muito rápido. Eu não sei para as pessoas aí fora, mas para mim, semana de segunda a sexta está passando voando. A gente já está fazendo Natal. Daqui a pouco a gente está fazendo Natal? 2024, estamos aqui em julho. Isso. Cara, piscamos o olho. O empresário que não tiver antenado, ele tem que abrir os olhos, né, meu? Tem que ir pra cima. Eu acho que a gente já teve aqui dicas sensacionais. Primeiro, o convidado Eduardo, especialista em energia limpa, falou que se você tiver um carro elétrico de segunda mão, ele quer comprar. Compro. Essa por si só já digamos assim, carimbei. Pode passar meu contato, eu compro. Exatamente. Vai ter o contato aqui, carimbei o programa. A segunda eu acho que talvez mais pessoas tenham conhecimento da questão de você produzir energia e que realmente isso dá o retorno, que isso é um negócio. Isso, além de descontar a sua energia, você vai ter lucro, você vai ganhar grana. Porque daqui 4, 5 anos ou você vende ou você não vai mais pagar a tua conta, né? E aí tu já pagou o investimento com o próprio financiamento. Você falou que em 4 anos, se você não colocar a sua grana, se você tiver um bom crédito, você consegue fazer com a grana de uma cooperativa, por exemplo. A gente passou até o nome da cooperativa. Unicred. Isso. A Unicred, a cooperativa tem excelentes créditos.
Pô, Unicred, esse merchan gratuito aqui foi sensacional, hein? Unicred eu sou fã. Difícil de trabalhar, tá? São duros. Isso. Mas eles vão trazer um negócio redondo, tá? Que vai gerar uma renda para a pessoa, né? E agora esse de ter o desconto, de fazer a conta e ter o desconto ali de 10% em média na conta, ou seja, de cada 10 contas você vai ganhar uma free, essa daí mesmo foi então, sensacional. Porque essa você não coloca dinheiro, não... Ou seja, se você é empreendedor hoje e está acompanhando esse negócio, imagina que tudo na sua vida, Eduardo, você tivesse 10% de desconto. Você já parou para somar? Imagina lá, não vamos falar aqui de idade, mas imagina, eu tenho 43 anos de idade, vou fazer 44. Tudo que eu consumi ao longo da minha vida, se eu tivesse 10% ganho isso hoje, com certeza isso aí, se eu tivesse em qualquer aplicação, já daria mais do que a minha renda é hoje. Porque isso aí é uma coisa, é uma contazinha fácil ali para um economista, né? Se eu tivesse desconto de 10%, guardado aquele dinheiro no investimento aí conservador, não precisa ser nem muito, já ia gerar uma renda maior, esse dinheiro acumulado, do que a minha renda média que eu tive. Não a minha renda de hoje, perdão, do que a minha renda média que eu tive ao longo dos anos. Desculpa. Você entendeu isso? Entendi. Eu comecei a produzir dinheiro, gerar renda com 17 anos, até os 43. Se eu tivesse ganho 10% de desconto, colocado no investimento, hoje, com esse dinheiro, com o lucro dele, ainda ia ter o capital, ia ser mais do que foi a minha renda média, dos 17 até hoje. E você falou que você consegue gerar uma conta de energia, porque às vezes a gente não se dá conta, né, Eduardo, que os percentuais eles fazem toda a diferença. Ah, pô, mas só 10%. Não, cara, 10%. Cada 10 contas você ganhou uma. Você falou uma coisa ali que eu acho que isso já falou por si só. E para as empresas que trabalha com energia limpa, hoje em dia também tem muito isso da consciência ambiental, né? Como é que o mercado vê? Porque você falou, se você tiver um colaborador na tua empresa, que a gente numa delas tem carros e todos são a gasolina, se o cara chegar lá com um carro elétrico, ele vai ser melhor visto, e se usar esse carro talvez 10 anos, provavelmente ele vai custar menos do que um carro, com certeza, né? Pelo nosso cálculo ele vai custar menos do que um carro a gasolina. Eu te desafio. Eu faço um desafio nesse podcast, Éder, para te colocar um carro elétrico na tua frota. Depois de um ano a gente volta a falar. Eu te desafio como empresário. Eu te desafio tu dizer, Linhares, foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. Porque tu vai ter... Imagina tu chegar na casa de um cliente com esse carro, velho. Tu que já gera energia, que tu já é um cara que já vive sustentabilidade, com um carro elétrico. Você já imaginou isso? Eu te digo mais. Eu vou muito além. Dos 24 que tu tem, em alguns anos tua frota vai ser metade elétrico. Sim, porque quando você percebe o retorno e a vantagem, o que você faz? Você vai trocando. Tu faz conta. Você vai substituindo. Sabe qual é a diferença tua entre os outros? Tu faz conta. Tu vai substituindo, com certeza. E para que a gente pudesse ter essa nossa conversa aí, que a gente já trouxe 3 informações sensacionais, a gente tem os nossos patrocinadores. E nos nossos patrocinadores, sempre o mais importante é o nosso convidado. Então, o Eduardo Linhares e a Linhares Tech, que é a empresa dele, que trabalha com energia sustentável, energia limpa. Vamos deixar aqui o contato, vale a pena. Vocês viram que se você voltar aí no nossa conversa, a gente teve 3 pontos sensacionais: desconto na conta de energia, gerar sua energia, e que o carro elétrico vale muito a pena porque ele compraria um carro de segunda mão, que eu acho que é o medo que você e que eu e que a maioria tem. Todo mundo tem medo. Tem de que vou fazer com esse carro depois. Vale muito a pena aqui conferir os detalhes deles. E a gente tem outros 2 patrocinadores também, que um é a Carol Cortinas. A Carol Cortinas, o que ela faz? Ela fala que ela veste a casa, então ela veste as janelas com cortinas, com persianas, ela veste a parede com papel de parede, ela veste o piso com piso vinílico, rodapé. A gente vai deixar aqui também o contato da Carol Cortinas. Se você ainda não precisou um produto deles, vale a pena conferir. A gente estava dando uma olhada hoje, eles passaram para mim uma informação que há mais ou menos um ano eles pediram, se você procurar lá no Google, Carol Cortinas Oficial, para os clientes, depois de receberem o produto, a cortina, a persiana, fazer uma avaliação no Google, e mostraram pra gente que tem mais de 730 e todas 5 estrelas, que eu achei sensacional. Estava numa feira hoje mostrando para um pessoal, eles, nunca vi isso, 730 em um ano mais ou menos, todas 5 estrelas. Do cliente que recebeu o produto lá, colocou a fotinha e tal. E também tem a Carol Decor, que é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é uma empresa que eles criaram para
o mix de produtos complementar. Então a Carol Decor, ela trabalha com tapetes. A gente está aqui na sala de podcast, tem um tapete embaixo, ele dá aconchego, ele melhora a acústica para o som melhorar. Sim. Trabalham também com quadros e móveis soltos, mesa, cadeira, tudo que precisa, e são bem focados em corporativo. Eles estão abrindo uma unidade em São Paulo também para atender as áreas comuns, edifícios, e atendem hotéis. A gente vai deixar aqui também o contato da Carol Decor, mas o principal patrocinador é o Eduardo Linhares, que a gente vai deixar o contato dele aqui, e a Linhares Tech. Porque sem você não teria conteúdo e conhecimento de qualidade. Eu, Éder, não entendo nada de energia limpa. Você deu 3 dicas aqui que eu achei sensacionais, ela. E você que nos acompanha, você sabe que você assiste esse podcast por causa da informação, das dicas. E a gente traz pessoas que trabalham na prática. Eu não trouxe alguém para falar de energia limpa e bateria de carro que só fala sobre isso. Não. Você trabalha com isso. A gente vive isso todo dia. Exatamente. Você tem o carro, você recebe, você falou para mim, você carrega. Você montou a energia, você montou a usina, você vê como vem lá o desconto na conta, você sabe como é que faz para vender. Por isso você concorda comigo, Eduardo, que não quer dizer que só o conhecimento não é importante, mas quem tem o conhecimento e vivencia isso na prática, aplica, que a gente chama hoje em dia do skin in the game, ali, o cara que está no jogo mesmo, na pele. Bota jogo nisso. É diferente. Por que você colocou a sua pele aqui em risco? Pô, não, eu compro o carro de segunda mão. Você comprou um. Concorda? Senão você ia falar isso? Você ia ficar igual eu. Não, pô, realmente eu acho que isso aí pode dar problema, pode ocorrer isso, pode ocorrer aquele outro. E muitas vezes a falta de conhecimento, ela gera isso. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta, voltando para a questão de carro, né? Porque todo empresário, empreendedor, ou ele tem um carro, ou ele quer ter um carro, ou ele vai ter um carro. Porque é o meio de transporte que a gente mais usa, né? Vamos ser sinceros. Como é que tu vê assim, o mundo do automobilismo, dos carros, tipo, para daqui a 5 anos? No Brasil? No Brasil. Uma mudança, vai ter uma transição energética muito forte. Não tem dúvida disso. Não, tenho certeza. Vamos ter muito mais nos postos bombas. Quando a fábrica de Camaçari ficar pronta, da BYD, a gente vai... todas as outras montadoras estão apavoradas. É nítido. Você está emplacando X carro, pode olhar agora. Quem que emplacou mais carros esse mês? Quem emplacou mais nos últimos 6 meses, no último ano? Desde que a BYD chegou no mercado. Quando aquela fábrica ficar pronta, meu amigo... E quando as pessoas... Eu vou fazer uma pergunta para você, né? Eu sei que ninguém é a mãe de Ná para prever o futuro, né? Mas existem algumas fábricas que estão no elétrico. Será que as tradicionais... Eu acho que elas já até estão migrando, né? Recentemente eu conheci um Volvo, que é uma marca da segurança elétrico. Todo mundo já tem o elétrico, né? Sim. Eu gostava muito da Volvo quando ela era dos suíços. Depois que ela foi vendida, eu já não gostei tanto. Então, porque eles estão escalonando, né? Tu pega um carro da Volvo que tu fabricava algumas peças, né? Muito exclusivas. Sim. E agora nós temos um escalonamento. Né? Ainda é uma grande marca. Eu gosto particularmente também. E aí várias outras, mas o que eu me refiro, você acredita que as próprias montadoras que já existem, as marcas consagradas ali, centenárias, elas vão também passar a vender mais carros elétricos do que a energia convencional, seja diesel, no Brasil, ou seja sim. Gasolina? No Brasil, sim, é uma grande chance. Algumas já vão se despontar porque estão preparadas para isso. Né? Temos, por exemplo, temos o grupo Green, sim. Temos a própria Volvo, que está a full, a Porsche, que tem o Taycan, temos aí a BYD, que tem uma leva de carros enormes. Cara, vários, né? Mas tem quem está preparado e tem quem não está. E às vezes tem quem não tem nem a tecnologia. Por exemplo, a BMW, a própria Volkswagen, certo. Ela se aliou e comprou 70% da Jack Motors. Certo. A tecnologia, que a Jack Motors no Brasil ela não é tão forte. Certo. Mas a tecnologia, quem já andou de Jack sabe, os elétricos da Jack são muito bons. E a própria Volkswagen está usando a tecnologia dos chineses lá. Porque eles não tinham essa tecnologia, eles tiveram que comprar isso. Né? Os chineses, de fato, eles desenvolveram uma tecnologia única, né? Muito boa. Né? E o carro elétrico é da China, o berço é chinês, os primeiros. Na verdade, o Gurgel foi o primeiro, né? O Gurgel foi um dos primeiros. O Gurgel só não foi um cara comercialmente e um grande gestor, porque o Brasil foi um dos pioneiros. O Brasil foi um dos pioneiros. Eu não sabia. Não, no carro elétrico? Um dos pioneiros. O Brasil foi um dos pioneiros. O Gurgel, o carro elétrico. O Gurgel era um carro elétrico. Tu lembra desse carro do Gurgel? Aquele carrinho a fibra e tal? Eu lembro da fibra. Ele tinha elétrico? Tinha.
Eu não sou um grande conhecedor Ali, de carro, eu gosto. Eu não sei o que números. aconteceu, a gente não sabe qual foi a negociação que existiu naquela época, mas ali morreu o carro elétrico novamente. Mas eu tô até agora na minha. Eu tô até agora na minha cabeça da economia, né? Porque se você tem um carro que ele anda de 30 a 50 mil quilômetros por ano, teu comercial, você paga gasolina para isso. Se esse teu carro for elétrico, eu não fiz a conta aqui rápida, mas ele vai se pagar no combustível, no consumo. Em especial se tu tiver uma geração de energia. Se tiver uma geração de energia. Claro. Se tu gerar energia de graça, que isso é o combustível ainda de graça. Vamos falar de Uber. Uber. O cara que tem um Uber hoje. Certo. Vai ter uma grande migração dos Uber para o elétrico. Já tem, rodando já no Florianópolis. Tu imagina esse cara, tu mora numa casa, durante a noite ele carrega e durante o dia ele faz... Ou ele carrega durante o dia e na noite. Mas daí, de repente, ele não tem a grana para comprar o valor, mas já baixou muito, né? Porque há 3 anos atrás, quanto que era um mínimo num carro elétrico? Que tinha? 250, 300. Hoje já tem BMW. por 115. 115 é um carro... Isso tem a chance ainda de... Talvez chegue no limite. Eu acho que aí... Difícil, mas acho que a concorrência... Não tem como prever. Estamos falando de qualidade? Né? Sim, qualidade. Os carros do Brasil, em comparação com o resto do mundo, é muito caro, né? Nós estamos falando de 60, 40, 60 de imposto. Sim, não tem. Sim. Eu acho que se o governo desse um incentivo, a gente não pode contar nenhum. Eu acho que como empresário a gente não pode esperar isso do governo, mas se o governo desse um incentivozinho pequeno. Por exemplo, vamos falar de Florianópolis. Vamos falar de um grande gestor aí, o Topazio Neto. A gente não gosta de falar de política, mas esse cara está fazendo um grande trabalho. Vamos lá. Se esse cara dá um incentivo no IPTU de quem tem um carro elétrico, ou que gerou uma energia no telhado, não pagou o IPVA, como tinha em Curitiba. Meu carro não pagava IPVA. Meu carro é emplacado em Curitiba, porque eu tenho casa em Curitiba. Você imaginou isso? Quantos carros elétricos a gente vai ter? E falo mais. Tu tem andando numa construtora. Construtora para construir, nós temos aqui, vou determinar aqui, recuo em uma estação de carro elétrico disponível para a sociedade. Vai ter um QR Code, o cara vai abastecer lá. Claro, vai pagar. Se a gente cria esse ecossistema, por exemplo, Balneário Camboriú e Itapema, a gente fez muitas visitas para a construtora, tentando difundir isso, conversando, né? Aqui Mas hoje todo mundo já entrega o ponto elétrico, tá? Mas eu tô falando na frente do prédio. Na frente do prédio, comum. Melhor ainda. Vai pro eco construir? Recuo, abastecimento de carro elétrico. Olha o que a gente ia criar. Porque ele geraria uma comodidade para a sociedade, talvez pagasse, vai pagar a energia, né? Paga ali. Eu vi isso na Alemanha de perto, tá? Na frente, assim, num subúrbio, tá? Isso tem lá. Abastecendo na BMW. Eu tenho até esse vídeo, até posso mandar aqui pro pessoal do podcast. O cara abastecendo o carro. Eu fui lá para ver. Num lugar público. Porque aí a gente termina com aquele negócio do medo, né? Porque eu acho que esse é um outro medo que a gente tem, né? Vou ficar agora, acabou a energia, acabou a bateria e eu fiquei a pé. Não vai acontecer isso, né? Claro que não. Porque... E hoje em dia já tem muitos lugares... Se tu não abastecer o carro, tu vai ficar sem gasolina? Sim, total. É a mesma coisa. Se não abastecer material, vai ficar sem também, meu. É que tá tão intrínseco, vê se tu concorda comigo, Eduardo, na nossa mente, de que tem o posto de gasolina e que quando a gente às vezes anda na BR, eu ando bastante, né? Falei que eu ando 35 mil e eu vou muitos quilômetros, eu já passei por lugar, não lembro onde é. Tipo assim, avisar, próximos 30 quilômetros não tem posto. Já sabe, cara, onde que é aquele lugar, eu vou antes, vai ter que ter a mesma questão com ela. Mas com essa autonomia, mais de 400 quilômetros, já isso aí já resolveu, né? 2025. Não, 2025 tu falou em 1.200, né? Vão ter. 400 já é bastante. Pô, 1.200. A gente já tem o híbrido com 1.200, tá? 100 de autonomia. Acho que é muito, hoje, tá no Brasil. Acho que é muito difícil a pessoa que anda 1.200 quilômetros, né, sem parar, em nenhum momento. Hoje... Porque ela vai ter que ir no banheiro, ela vai ter que fazer alguma coisa. Vamos botar uma média de 100 km por hora. 1.200 km é 12 horas dirigindo sem parar. Vamos falar de número? Existe uma pesquisa que fala que 80% das pessoas não enchem o tanque de combustível. Eles só botam lá 10, 50. Aí no elétrico, o cara... Não, para aí, não. Para tudo. Entendi. Pesquisa séria falando sobre essa questão. E aí no elétrico vira um paradigma, porque ficam criando dificuldade. Porque assim, todo mundo, de modo geral, até empresário, vamos falar, as pessoas elas ficam dentro de uma caixa, né? O medo, né? O medo de sair da... E isso impede a pessoa de crescer. O medo impede o empresário. Trava. Tanto que os grandes empresários são os caras que são os mais corajosos. Né? Fazem negócio, meu Deus, eu jamais faria isso. O cara faz.
O cara faz. O cara faz. Ele sabe do Ele risco, toma risco. ele mede o risco, mas Toma ele risco. faz, claro. Aí, vamos lá. O carro elétrico, com a estatística falando que os caras eles não enchem o tanque, velho. Eles não enchem o tanque. 80% eles botam R$50, R$10. É uma estatística, uma pesquisa feita. Aí o carro elétrico, tem que encher o tanque. Então é muito dramatizado. Existe sabe, não quero que dê certo. Claro, entendi. E se a gente fosse pensar assim, qual que vamos fazer uma comparação entre a energia limpa e a energia... É fóssil isso, que é a energia que vem do petróleo? Fora poluição, todas essas coisas que a gente já sabe, né? Acho que no estado de São Paulo, a gente está abrindo uma unidade lá em São Paulo e eu tenho ido bastante para Grande São Paulo. A gente percebe que existe meio que uma cor diferente, às vezes, no céu lá de outros lugares. Isso, uma boa parte, é pelo automobilismo, né? Não gera mesmo, não sei se tu tem essa informação, se tu não tiver, me permite, não gera nada de poluição a energia? Existe o que o pessoal alega, aquela questão da mineração da bateria, né? Porque minerar, a gente precisa de grafeno, de lítio. Sim. Cara, mas é tão menor do que o ar que a gente respira, todo mundo, né? É que a gente não pode correr atrás das pesquisas e ver, mas assim, o que isso causa grande causa de problema de saúde, o que é? Não é respiratório? Tem muitos, com poluição certeza. já não. Se a bateria, se o carro elétrico for proporcionar algo melhor que isso, já não é sensacional? Com certeza. Isso, se diminuísse os problemas de saúde, já seria uma excelente vantagem para o governo dar incentivo. Porque menos pessoas com problemas de saúde, menos valor para a saúde pública. Precisa ter menos hospital ou poder atender melhor. Porque hoje em dia, infelizmente, se você não tem um plano de saúde, se você não tem uma condição ou alguém que te indique, você está ferrado. Concorda comigo? Às vezes depende do SUS, né? É muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. A gente trabalha exatamente para ter uma vida confortável, né? Todos nós trabalhamos. Claro, com certeza. E muitas vezes, é como você falou, a questão do sair da caixa, né? A gente só fica pensando no meio. Então, o medo, o medo de perder ele é maior do que o desejo de ganhar, né? O medo de fazer uma dívida porque já tem a dívida da fotovoltaica. O medo de trocar o carro porque... O medo, as pessoas não se experimentam, né? Exatamente. O retorno do investimento, a gente já até falou um pouco sobre isso, mas a gente falou ali, você falou em um payback de 4 anos, né? Em média, uma usina para voltar o investimento. E agora você imagina o seguinte, porque daí você volta o investimento, né, que você investiu e ainda você está economizando no teu carro, né? Então o retorno é maior ainda, né? Porque vamos supor que eu tenha um carro elétrico, certo? Que eu ande lá 2.000, vamos ser muito conservador, 2.000 quilômetros por mês. Aqui em Santa Catarina hoje, quando a gente está falando, vamos botar um preço médio de absurdo. 6,20 da gasolina, vamos botar aí 10 quilômetros. Bota R$6, vamos ser R$6. 2.000 quilômetros a 10 quilômetros por litro. 200 litros vezes R$6, a gente está falando de R$1.200 por mês, perfeito? Você tinha um cálculo ali de quanto que ele ia gastar mais ou menos por litro, por tanque? Quanto que era? 50. E num tanque um tanque de 50 litros, vamos botar. Vamos dizer que seja 500 quilômetros. Então ele vai de 2.000, ele vai precisar de 4 tanques. Ele vai precisar de 4 tanques para fazer 2.000, certo? Ele vai gastar R$200. A gente está falando de uma economia aqui de R$1.000 mensais. Isso um pai de família é fantástico, tá? Muito, às vezes. É uma janta, é uma pizza. Isso. Não, às vezes é o condomínio. Condomínio do cara. Ou é uma boa parte do valor. Aí se é uma família que tem 2 carros, a gente está falando de 2.000. A gente foi conservador, colocou uma pessoa que anda 2.000 quilômetros por mês. Muito mais, tem representante. Não, muito mais. Eu ando, entende? Então, aí ele vai produzir essa energia que ele vai, ou seja, ele já tem a demanda. Não tem como não se pagar. Não tem como não se pagar o investimento da usina, porque tu falou que era uma combinação perfeita, né? Produzir a sua energia e ainda ter o carro elétrico. Porque daí ganha 2 vezes. O cara que mora numa casa não poder fazer isso. Sabe quantas usinas eu tenho? 2. Uma em cada casa.
Então, um abastecia o carro elétrico e o outro ainda vendia para o meu inquilino. Então, tinha renda extra. O aluguel do telhado, o aluguel da casa. O aluguel da casa. Você tá doido, velho? Que é igual, às vezes... às vezes as pessoas, elas usam sendo um carro estratégico. Olha, essa é uma dica de ouro, hein? Essa é uma dica de ouro. É uma dica de ouro. Não, vamos falar sério. O cara tem as kitnet dele. Botou a usina fotovoltaica, bota o reloginho e tá vendendo energia pro cara. E tem muitas pessoas que tem aquele terreninho assim, que não é na cidade, mora na cidade, tem terreno no campo, tem lá um monte de área que tem lá o seu boizinho lá, que não acontece nada, ou tá lá parado. Dá para fazer nesse lugar também, não precisa ser na sua casa, né? Pode fazer usina em qualquer lugar, né? Lógico que precisa fazer uma avaliação se a rede vai chegar, se vai ser suprir. Claro. Mas, com certeza. A energia sempre vai faltar. E uma coisa que você falou agora, vamos usar o nosso amigo Warren Buffett, que eu gosto. Eu sou economista e de ações eu gosto do Warren Buffett. Sabia que o Warren Buffett sempre investiu em energia, porque ele sempre falou que energia sempre vão consumir. Um ou outro tipo de energia sempre será consumido. E a energia elétrica não me parece que de uma hora para outra, porque pelo menos eu ainda não descobri nada assim para substituir a energia elétrica. Não tem, né? Essa matriz energética do mundo é o modelo, né? É o modelo do mundo. E a nossa matriz energética ainda é mais limpa impossível. Sim. Agora eu te digo, tá? O Warren Buffett, ele é um gênio. Quem conhece a história, tu sabe quem é o cara. Quem investir aqui em Taesa, né? No Brasil pode comprar Taesinha. Taesinha que é transmissão de energia. Exatamente. O Warren, cara, sabe quem é o maior investidor da BYD? Não. O Warren Buffett. Comprou, sei lá, $50 e agora vendeu 400. Agora diminuiu a posição dele. Sabia que o dinheiro que tem na BYD era do Warren Buffett? Não sabia, não fazia a mínima ideia. Acabou de ele agora reduziu um pouco a posição dele, mas a posição dele era violenta. Né? E ele é um investidor... Ele é arrojado. Ele é conservador, tá? Para um economista, o que é conservador? Ele só investe em coisas que ele tem certeza que vão precisar consumir. Mas tu viu o que ele falou agora por último? Vou te dar um exemplo assim, ó. Um dos meus negócios produz cortinas para janelas. Sim. Ele não investiria num negócio de cortina, sabe por quê? Porque o cara não é obrigado a botar uma cortina, ele pode botar uma película. Existem outras soluções. Então, nesse tipo de produto, ele não investe. Igual na Coca-Cola, ele levou não sei quantos anos para ter ações da Coca-Cola. Porque ele falava, cara, a pessoa não precisa tomar esse tipo de líquido aqui, ela pode tomar outro tipo de líquido. Entende? Então, os investimentos deles são em coisas que ele... Não, isso aqui realmente precisa. Precisa e as pessoas não podem... elas não escolhem se elas vão querer ou não vão. Elas precisam. Beleza. Esse é o tipo... Aí ele analisava, né? Esse é o tipo de empresa que eu quero. Aí ele via quais tinham a melhor gestão corporativa. Compliance, hoje em dia surgiu esse nome bem legal, né? Que compliance nada mais é do que uma administração séria, né? Porque, infelizmente, as empresas... Existem empresas que não são SA, que a pessoa... O dono rouba... Não é que rouba, ele desvia o dinheiro da empresa, né? Para ele. E aí a empresa fale, né? E a SA também. Então, compliance é para isso. E a gente tá entrando num campo que eu acho que ele é muito legal. Porque, às vezes, a gente fica pensando assim... eu queria fazer alguma coisa para ter uma renda extra. Uma renda extra. Tanto numa usina e uma renda extra de economia se eu tiver um carro... Aí o cara não perde, tá? Aí é investimento seguro. Elétrico. Aí é investimento seguro. Porque tu vai comprar a tua própria usina, tu vai ter a geração de energia. Outra, o carro elétrico tá vendo ali, o material. Tá economizando. Vamos além disso. O que eu vi lá na Alemanha? O que você viu lá? Tem uma novidade assim, ó. Prato cheio. Pão quente, como dizem. Minha mãe já falava, pão quente, meu filho. Um carregador de carro elétrico que ele é bidirecional. O que seria um carregador? Não, vamos lá, gente. Bidirecional. Que sensacional. É bom viajar, né, cara? Uhum. Eu fui para a Alemanha a primeira vez e agora eu vou todo ano. Porque o alemão, ele tá na ponta do iceberg do negócio. E tudo que está acontecendo de tecnologia tá naquela feira em Munique. Então, uma vez por ano eu vou lá. Rodando pela feira, né? Cara, 3 dias de feira, tu anda 20 mil passos. É uma loucura. Passo por um fim do estande. Cara, que é isso, velho? Carregador. Aí o cara carrega, conectou. Bom, faltou luz, conectou o carro. Pum. A luz acende. O carro passa a ser o backup da casa também. Já imaginou isso? A bateria do carro? Meu amigo. Como assim? Eu não entendi muito, mas... Vamos lá. Me explica isso aí melhor. Explica pra mim e pra todo mundo. Vamos lá, gente. Olha só. Primeira mão, né? Eu acho que ninguém falou sobre isso no Brasil ainda.
Eu acho que o podcast A Casa é Sua, ele vai estar entrando num patamar sem precedentes, porque ninguém falou isso no Brasil ainda. O carro elétrico ele não é só mais o meio de condução, de economia. Ele pode ser o backup da casa. Explica isso para nós. Como é que o carro elétrico vai ser o backup da casa de energia, na parte de energia? Carregador com inteligência artificial. Ele tanto coloca a bateria, ele abastece a bateria do carro, mas nesse caso ele tira a energia da bateria do carro e conecta as cargas críticas da casa. Ou seja, estamos num lugar que houve uma queda de energia, estamos lá final do ano. Praia, Quem nunca? Praia, litoral, quem nunca? E não é só no lugar mais simples, não. Jurerê Internacional. Jurerê Internacional, Balneário Camboriú, Itapema e com certeza vários outros. Faltou energia lá bem na hora bacana, na hora da virada, um pouco antes. O cara vai ter um carro elétrico lá na garagem dele. O que ele faz? Conecta. Liga o carro. Aí a chave que eu tô contactora já... Acende as lâmpadas. Meu amigo, estamos falando disso. Primeira mão, tá? Você anotou essa aí, Lucimar? O Lucimar é quem tá por trás dessa câmera. Chama nessa, Lucimar! Essa eu fui obrigado a chamar o Lucimar. O Lucimar, eu não chamo ele em todos os episódios. Eu vou investir em várias casas para vender energia. Pô, sensacional. Eduardo, um carro elétrico que ele vai fazer às vezes de um no-break ou de qualquer outra coisa para manter sua energia. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus. A bateria dele. Agora... Por isso que o carro elétrico vai dar certo. Já deu certo. Entendi, sensacional. A aplicação não é mais levar só o seu Uber, não é só levar o filho na escola, não é só economizar. Claro. É ser o backup. Ser o gerador na hora que não tiver luz. Para a gente terminar, não parece, a conversa vai muito rápida, né? Já estamos aqui quase 1 hora. Que dica que você daria para alguém que acompanhou ali, ele pegou os nossos insights, a gente teve 4 ali sensacionais. Que dica que você daria para essas pessoas? A gente falou de uma renda extra ou uma renda bacana de produzir energia. A gente falou de uma economia e de uma que vai te gerar uma renda, carro elétrico, comparando com a gasolina. A gente falou da questão social de pessoas, de não poluir, que isso agrega e as pessoas cada vez mais elas são preocupadas com isso. As empresas investem muito para ter selos verdes, selos de sustentabilidade, enfim. Isso você tocou numa parte muito bacana. E aquela parte da conta da energia elétrica no Brasil, né, que você consegue ter o desconto lá dos 10%, que eu achei sensacional. Zero investimento. Como é que é? Zero investimento. Zero investimento. Sem fazer nada. Não, essa eu vou deixar de novo. Uma viagem por ano para qualquer lugar. Tipo, sim. Qualquer um tem uma conta de R$1.000. R$1.000 consegue comprar uma passagem. Sim. Cara, Bahia. Não, compra Chile. Rio de Janeiro. Compra Chile, compra Rio de Janeiro. Compra Argentina. Compra Argentina. Compra. Bariloche, eu acho que vai. Sim. Eu boto uma passagem da Bariloche no bolso do cara, uma vez por ano. Essa aí foi sensacional. É lindo, né? Essa foi sensacional. Eduardo, eu acho que a gente hoje... Por isso que eu convido você a mandar esse conteúdo aqui. Se você teve até agora, a gente deixou umas dicas para o final. Foi muito bacana a conversa, eu acho que foi esclarecedor. A gente sempre convida pessoas do mercado e as pessoas, com certeza, quem nos acompanhar, eles vão olhar, eles vão seguir a tua empresa, a tua mídia social, porque a gente sempre fala muito aqui que a gente traz pessoas do mercado e que estudam isso. E tu tirou alguns mitos assim que eu acho que foram muito bacanas, que... Pelo que você mesmo falou, me corrija se eu estiver errado, que são coisas que os interesses colocam... Tudo que a gente conversou aqui hoje vai somar na vida do empreendedor. Sem dúvida. Eu vou te falar uma frase que eu acho que energia solar, o carro elétrico, vamos começar com feijão com arroz? Se você tem uma conta, não tem dinheiro para investir, faz uma assinatura. Se você tem dinheiro e tem nome para financiar, Unicred da vida, faz lá. Troca 6 por meia dúzia. Uma boa marca. Uma VEG da vida. Uma VEG. Daqui a 60 anos quem vai estar no mercado para dar garantia? Os outros vão ter tudo quebrado. Não vai ter ninguém no mercado. Daqui a 25 anos. Então, às vezes, o valor é um pouquinho maior, mas o valor a segurança. Está igual. E aí é a segurança. E nunca teve tão barato. Claro. Eu acho que seria o grande... E a gente não precisa... A gente tem que vender soluções. Com certeza. A solução para o empresário hoje é ter um custo barato.
Uma delas é a conta de luz, outra é o transporte barato. Então aqui a gente falou muito disso, né? Sem dúvida. Mas assim, eu só tenho, não sei se a gente chega menos, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui hoje A Casa é Sua. Éder, tu é um cara assim que me deixou, estava um pouco nervoso. Os primeiros 5 minutos foi assim uma tormenta. O cara fica com aquele friozinho na barriga. Mas tu me deixou super à vontade, tu é um grande entrevistador. Eu acho que tu deve seguir esse... Não, cara, tu é um grande entrevistador. Eu sou economista eu tô em casa. Empresário. Eu tô em casa. Eu sou economista e empresário, não eu sou tô jornalista, em casa. não sei nada. Eu fui tão verdadeiro e falei tão do coração que se a pessoa que está ouvindo esse podcast ela puder prestar atenção no que a gente falou, é tão bom para a vida dela, né? Ela vai ganhar dinheiro. Agora, assim, eu além disso tudo, nesses investimentos, eu diria para essa pessoa, na Bíblia existe, eu acho que 300 vezes a mesma frase, né? Não tenhas medo. Exato. Não tenhas medo. E eu vou te falar uma coisa, Eduardo. Não tenha medo. E eu, como um empresário, empreendedor, você deu uma... a gente falou de dicas sobre a questão de gerar, de que você consegue, sem grana, gerar uma renda. É muito raro isso, tá? Eu não lembro de a gente ter tido em outros podcasts a dica de que, assim, ó, você consegue fazer isso, vai te dar retorno, vai te dar economia, vai te gerar lucro, tu não precisa pôr grana, porque alguém te financia. Que é o banco, você entendeu? A gente, se a pessoa olhar de uma maneira muito cética, ela vai até achar que é mentira. Porque a gente está falando de um negócio, mas não é verdade, muito verdade. A gente está falando de um negócio que vai gerar renda, vai gerar lucro e que alguém ainda vai financiar. Ou seja, isso é literalmente colocar o dinheiro para trabalhar para você. Sabe qual foi o meu pior cliente? Cliente mais difícil. Boa pergunta. Eu tenho duas passagens que eu posso te passar aqui assim, bem rapidamente, né? Sim. Que eu sei que a gente já está mais de 1 hora de podcast. Isso. Sensacional, a gente está muita vontade de conversando. O cliente mais difícil é minha mãe. Ô, Lucimar, segura essa, papai. Minha mãe, a dona Alba. Mãe, te amo, tá? Minha mãe, cara, 65 anos, anda de carro híbrido e ela fabrica biscoito caseiro com energia solar fotovoltaica, papai. Segura essa. Cara, uma das melhores bolachas. Eu até vou mandar patrocínio aqui da Dona Alba lá, vou passar na fábrica de bolacha. Próximo podcast teu vai ter bolachinha da Dona Alba aqui para te experimentar. Lá. Cara, a melhor bolacha do Brasil. Sensacional. E não é isso. Ela fabrica esse biscoito com energia solar fotovoltaica há muito tempo. A minha mãe, com 65 anos, não teve medo de fazer a mudança. Você que tem energia, que você está até agora acompanhando, é porque você quer ter dicas, quer sai ter boas sai ideias. da zona de conforto, meu amigo. É, exatamente. Sabe qual foi outro caso? Cara, eu recebi uma ligação, um síndico de um prédio, 290 moradores. Falei, meu Deus. Cara, a minha apresentação não foi a melhor. Mas eu tinha a VEG do meu lado, né? Sabe o que eu fiz? Eu acordei 5 horas da manhã e pensei, como é que eu vou ganhar desses caras? Só tem tubarão lá. Meu, como é que eu vou ganhar essa concorrência? Só gente grande. Peguei um inversor, botei na caminhonete. Peguei uma placa fotovoltaica e levei para o condomínio. Ninguém nunca tinha feito isso. Levei a placa nas costas e um inversor. Botei lá na sala. O síndico gostou do que viu, mas as pessoas que estavam lá também gostaram. Sabe qual foi o impacto? Esses caras já economizaram mais de 100 mil. Aqui perto da gente, tá? 290 moradores que já tem energia solar fotovoltaica, assim, uma conta de 7 mil reais. O investimento não foi tão alto. Vamos falar, eles investiram 300 mil reais. Se eles têm uma economia de 7 mil... 6 mil, dá 5 mil reais. 5 mil? Pô, mas mesmo assim, 5 mil de 300 mil, nós estamos falando de 1,5, 1,6. Condomínio, meu amigo. Não tem nenhum investimento que eu conheça. Nada igual. Assim, é que eu não queria falar esse número porque... eu gosto de número. O economista põe no número, cara. Porque, sabe por que é legal do número? Que o economista gosta? Porque número não é gosto, cara. Eu te desafio. Não é gosto, não é preferência, é número. 1,6 de retorno é sensacional. Eu quero até... Posso mandar um abraço pro Renan? Renan, sou teu fã. Tu acreditou na Linhares. A Linhares também acreditou nele, tá? Porque a gente fez em... Cara, eles compraram material na VEG e a gente fez em 10 vezes, cara. Quem é que faz um negócio grande desse tamanho? Eu pensei, bom, 2 coisas. Ou nossa empresa vai pro próximo patamar ou a gente vai quebrar. E aquela frase que eu falo, né? Não tenhas medo. O Linhares não teve medo. 10 vezes, cara. E os caras estão lá, manutenção, contrato de 5 anos de manutenção, tá? Prorrogando uma garantia de mais de 10 anos. Sensacional. Bom, te agradecer de novo aqui, Eduardo, pela presença. Se tu quiser
comentar mais alguma coisa com a gente? Eu, com quem está nos assistindo? Éder, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Eu me senti muito à vontade. Eu acho que tu é um grande entrevistador. Tu pode, essa área eu acho que é a tua. É o teu negócio, é o teu game, tá? Pode ter certeza. Não estou falando para te bajular, não preciso disso. Não, claro. Na verdade, bem, a gente... tu tem um feeling para isso. Pode tocar. Você tá sobrando, meu amigo. Tá sobrando. Me deixar essa vontade. E eu, à vontade, eu consegui transmitir, eu acho, de forma calma, né? Porque às vezes o manezinho ele fala um pouco mais rápido. Verdade. Natural. Mas eu tentei ser o mais transparente, falar com mais... passar a melhor mensagem possível para o nosso empreendedor, para o nosso empresário, claro, né? Que está nos assistindo. Claro. E assim, do fundo do meu coração, cara, eu espero que as pessoas possam assistir esse podcast. Um podcast que pode mudar a vida das pessoas. Com certeza elas vão ganhar dinheiro com isso, se elas usarem na prática. Cara, pode proporcionar uma viagem. Exato. A pior hipótese. Exatamente. E no mínimo é 10% de economia na conta de energia sem fazer... Não é sem fazer nada, sem ter o teu conhecimento. Tendo o teu conhecimento. Porque sem teu conhecimento, essa eu não conhecia. Queria agradecer aí de novo. A gente vai ficar por aqui. Hoje foi sensacional. Um abraço. Até mais. Agradeço a todos. Obrigado de coração, Adel.